Paz do Senhor para todos. Queremos falar hoje sobre Romanos capítulo 13, versículo 14, que Paulo diz: Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne nas suas concupiscências. Mais uma vez, vamos falar sobre esse versículo. Então, o que Paulo, o apóstolo, quis falar? Ele quis dizer o que ele quis dizer com revestivos de Cristo? Ele quis dizer revestivos da vida. Cristo é a vida. Revestivos da vida. Mas não é essa vida que morre, é a vida que não morre. Tá? Da verdade, Cristo é a verdade. Por isso revestivos de Cristo. E do caminho para Deus, que é Cristo também. Revestir do caminho para Deus, que é Cristo. Da graça. Quem trouxe a graça? Foi Cristo. Graça e a verdade Jesus trouxe. A graça de Deus. É Cristo. Então somos espírito. Precisa entender que somos espírito. Tá? E somos também carne. Gênesis 6:3. Somos espírito, mas também somos carne. Se satisfaz. Então a carne se satisfaz com as coisas deste mundo. Isso é o que satisfaz a carne, porque a carne é da terra. Não é do céu, não é do reino dos céus, não tem nada a ver com os céus, não. Mas o espírito não é da terra. Não. O espírito veio de Deus. O espírito quer Deus de onde ele veio. Isso é o que o espírito quer. Ele tem sede de Deus. O espírito tem sede de Deus. O espírito aborrece as coisas da carne, porque são da terra. E o espírito não é da terra. Se opõe às coisas da carne. E a carne se opõe às coisas do espírito. Lógico. Mas nós somos espírito e precisamos viver também em espírito. Não só na carne. Não. Deus não nos criou para vivermos sem Deus. Não. Deus não nos criou para vivermos sem Deus no mundo. Quando optamos só pelas coisas deste mundo, porque muitos optam só pelas coisas do mundo, então vivemos semelhante aos animais da terra. Não reconhecemos o Espírito. Sem esperança, não tem esperança. Não tem fé. Sem as virtudes de Deus na sua vida. Sem a caridade. Sem as promessas do Senhor. Sem as promessas de Deus. Sem pensar na vida eterna, que continua depois da morte desta carne. Esse é o problema. Depois da morte dessa carne, o Espírito não morre ainda. Por isso que tem a segunda morte. A segunda morte é a morte do Espírito. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13 a 15. 12 a 15. Ali é a segunda morte. É onde o Espírito, ele deixa de existir. Ele já está morto, porque sem a alma o Espírito está morto. Mas ele vai deixar de existir, a segunda morte. Não temos o gozo da salvação quando nós não andamos em espírito, nós não temos o gozo da salvação. Você veja que quando Paulo estava preso, que foi solto, aquele carcereiro perguntou: o que eu faço para ter a vida eterna? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele creu, recebeu o gozo da salvação na hora. É o grão de mostarda, é uma coisinha pequena que revoluciona, transforma, cria uma nova criatura, nasce de novo. Isso é o grão de mostarda na nossa vida, que é o reino dos céus. Então, não temos gozo da salvação quando não temos vida no Espírito. Vive igual os animais mesmo, né? E notamos que sempre está faltando algo muito importante na nossa vida diária. Esse é o problema. Notamos que falta alguma coisa na nossa vida. Por isso que tem gente que se desespera, entra em depressão e faz uma coisa e faz outra. Falta Deus na sua vida, tá? Vida diária.
Jesus é o pão da vida. João 6,35. É necessário se alimentar de Cristo. Ele chegou a dizer: minha carne e meu sangue é comida e bebida. Ele estava se referindo a se alimentar dele. Por isso que Paulo diz: revestivos do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, porque Cristo é a vida, é a verdade, é o caminho, é Deus. Não nascemos para vivermos assim, desse jeito. Está faltando o gozo da salvação. Quando a pessoa não tem esperança de vida eterna, está faltando nele o gozo da salvação. Aquele carcereiro veio o gozo da salvação, ele se alegrou na presença de Deus. Esse gozo da salvação não é da carne, tem nada a ver com a carne, é do Espírito. Assim como a caridade é do Espírito, não tem nada a ver com a carne. Então, o gozo da salvação que está em Cristo. O gozo da salvação está em Cristo, é o próprio Cristo em vós, que é o que Paulo diz aos Colossenses: é Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o gozo da salvação. Agora, se você não tem Cristo na sua vida, você não se alimenta de Cristo, como pode ter uma vida com Deus? Não tem. Precisamos buscar a Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Essa é a recomendação desde o Antigo Testamento. Tá? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.